Bom dia, jovens! Estamos para começar aí mais uma aula. Essa aula aqui é uma aula de apresentação da apostila 2, né? A gente não vai trabalhar conteúdo específico nenhum, mas eu vou mostrar para vocês quais os conteúdos que a gente vai trabalhar durante o trimestre, tá bom? Serão 5 capítulos, que são correspondentes à apostila 2, 2 deles falando dos Estados Unidos e 3 falando sobre o continente africano, tá certo? Então, esse vai ser o material trabalhado durante o segundo trimestre. Provavelmente os 2 primeiros capítulos vão ser trabalhados na prova 1, os 3 capítulos seguintes na prova 2 e a prova 3 vai ser baseado naquela mesma proposta que a gente fez no trimestre passado, né? Uma junção das 2 primeiras provas para que a gente elabore essa terceira prova, então. Então, eu vou passar aqui para vocês os próximos slides. Olha aí, ó. Para quem já recebeu a apostila, esse é o nome do capítulo 6 da apostila de vocês, tá certo? Vai falar sobre um pouco, né, dos Estados Unidos. Vamos lá, ó. Alguns aspectos históricos de como ele se tornou aí uma grande potência mundial, né? A história recente dos Estados Unidos explica muito isso, né? A Primeira Guerra Mundial, como ele entrou na Primeira Guerra e como ele saiu dessa Primeira Guerra ganhando muito mais, né? A questão econômica dos Estados Unidos deu um salto durante a Primeira Guerra e todo o envolvimento desse país, né, dos Estados Unidos, com o modelo capitalista, ele sendo um dos principais representantes aí do século XX do modelo capitalista, né? E como isso tem a ver com os 2 modelos de produção industrial que a gente já estudou aí anteriormente, o Fordismo e o Taylorismo, que são modelos de produção industriais que estimulam fortemente o consumismo. Como isso levou, né, num futuro próximo, à crise de 29, porque se estimulou tanto a produção que chegou em algum momento essa produção não conseguia ser consumida pela população, pelo mercado, certo? E isso quebra pela primeira vez a economia norte-americana, né, atrelada aí ao mecanismo capitalista de consumo, né? Então você tem ali entre 1914 e 1929 um crescimento da produção e um crescimento do consumo muito grande, certo? E depois esse crescimento ele é travado pela crise de 29, né? Quando você tem a quebra da bolsa de Nova York, e isso leva aí a uma série de consequências não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo todo, tá certo? Como resposta a essa superprodução, a esse mecanismo de consumo acelerado, né, e a essa quebra econômica no final dos anos 20, começo dos anos 30, o Roosevelt, né, que foi um presidente dos Estados Unidos, né, no ano de 33, 1933, propõe uma nova abordagem econômica, né? Se até então o país crescia de uma forma espontânea, vamos dizer assim, né? Porque justamente estimulava o consumo, estimulava o capitalismo, estimulava a livre concorrência de uma forma sem muita participação do Estado. Em 33, o Roosevelt ele cria uma proposta chamada New Deal, né? Uma nova ideia, uma nova proposta, certo? Que dizia o seguinte, que o Estado, que o governo federal, né, esse agente político, deveria intervir em alguns pontos na sociedade, né? Deveria, por exemplo, criar obras, né, estimular a construção de algumas infraestruturas para criar emprego, né? Deveria investir em alguns setores da economia para que a sociedade não continuasse nesse colapso, nessa crise social. Então, nesse ponto aí, né, há uma invertida dos padrões, dos modelos econômicos americanos, certo? Até então, o Estado americano, né, o governo americano não influenciava, não interferia muito na economia, e a partir de 33, né, entre 33 e 37, o presidente da época, o presidente lá era o Frank Delano Roosevelt, né, cria esse modelo e diz que o Estado passa a intervir, né, passa a criar algumas condições para que a sociedade saia do colapso, saia da crise, né? Outro ponto importante na história dos Estados Unidos durante o século XX é a Segunda Guerra Mundial, né, que foi ali de 39 a
1945, tá certo? Ele sai também muito fortalecido dessa guerra, sai como a principal potência militar, principal potência econômica, e após essa Segunda Guerra, ele cria ali 2 planos de auxílio aos continentes afetados. O plano Marshall, que vai levar auxílio econômico, né, à Europa, e o plano Colombo, que vai levar auxílio econômico à Ásia, as partes destruídas durante a Segunda Guerra. Isso, claro, gerando um retorno financeiro para o país, né? Ele emprestava esse dinheiro a juros e ganhava alguma porcentagem a partir desse empréstimo, desse financiamento, né? Dessa reestruturação dos continentes europeu e asiático, tá certo? Só que essa torneira aberta, né? Esse grande investimento no mundo, né? Ele entra em colapso em algum momento, né? No final dos anos 90, na verdade entre os anos 80 e os anos 90, você tem ali uma nova postura, né? Se dos anos 30 até ali o final dos anos 50, 60, 70, os Estados Unidos tinha essa ideia de intervir na economia, né? De criar formas de aquecer o consumo através da intervenção do Estado e internacionalmente ajudar as outras economias, os outros países, para que esses crescessem, para que pudessem consumir os seus produtos também, né, para que o mundo crescesse economicamente através dessa influência do poder americano, com o consenso de Washington, né, ele muda de novo esse padrão. Né, ele fala assim, olha, agora eu quero que vocês comecem a me pagar, e me pagar mais certo, né, me pagar de uma forma equilibrada, e para isso, as pessoas que eu emprestei esse dinheiro, né, as pessoas que têm dinheiro americano investido nos seus países, elas vão precisar adotar uma série de compromissos, né, vão ter que pagar essa dívida, vão ter que diminuir os gastos públicos, vão ter que fazer uma reestruturação tributária nas suas taxas, nos seus impostos, tá bom? Então, essas medidas de austeridade, é justamente isso, é que o Estado para quem, né, o país para quem ele emprestou dinheiro, crie mecanismos que deem segurança, né, ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e ao Tesouro Americano, que são as fontes de onde veio esse dinheiro que os Estados Unidos emprestou, criem condições de demonstrar que, olha, ao longo desses próximos anos, esses países vão conseguir pagar porque eles vão reajustar a máquina pública. O Estado, que até então está gastando muito, né, e pedindo muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos, agora vai enxugar o gasto e conseguir pagar essa dívida. Não é todo país que consegue, né? Não é todo país que consegue fazer isso, né? Alguns países, inclusive, entram em profundas crises econômicas porque não são desenvolvidos. Como é que você vai cortar investimento, né? Ou gasto, que seja, qualquer palavra que você use, do Estado num país que não tem condições econômicas de segurar a qualidade de vida da sua população, né? Então isso cria crises, certo? Quando os Estados Unidos obriga que os estados, que os países que devem dinheiro para ele diminuam os seus gastos públicos, isso cria crises, isso cria consequências negativas, tá certo? Mas todo esse enredo aí, ó, de 1914, ou seja, do começo do século XX até o final do século XX, na virada dos anos 2000, foi o grande plano, né, o grande enredo, o grande contexto que fez com que os Estados Unidos assumisse, né, esse protagonismo, essa grande força econômica, política, militar, né, que ele é hoje. Para vocês terem ideia, olha aqui, ó, o PIB anual, né, o Produto Interno Bruto anual dos Estados Unidos é o maior do mundo atualmente. Já foi maior que isso, para vocês terem ideia. Mas hoje está em torno de 19 trilhões de dólares. Tá bom, galera? É muita grana. Para vocês terem ideia, o do Brasil atualmente não chega a 2 trilhões, tá em torno aí de 1,8, 1,9. Já chegou a 3 em uma época, uns anos atrás, mas hoje está em torno de 1,9 trilhões. Ou seja, o nosso PIB é 10 vezes menor do que o PIB americano. Eles têm muita grana rolando no país por ano, né? Entre o que as empresas gastam, entre o que as pessoas comuns, né, os trabalhadores consomem
gira em torno aí de uma cifra de 19 trilhões, tá certo? É muita grana, eles têm uma economia muito forte. E todo esse contexto aí explica esse motivo, né, essa condição econômica deles. Eu enrolei um pouco mais nessa parte porque tem muitos dados históricos, eu vou trabalhar mais profundamente com vocês nos próximos slides, nas próximas aulas, mas eu quis dar essa introdução mais contextualizada aí para vocês sobre os Estados Unidos. Vamos lá para o próximo slide. Os próximos slides, né, ou os próximos conteúdos sobre os Estados Unidos, vão trabalhar os aspectos físicos, galera. Olha lá, o clima, né? Aí você tem uma lista de todos os climas que existem nos Estados Unidos, que é um país gigantesco, né? Tanto no sentido longitudinal, de leste a oeste, quanto no sentido latitudinal, de norte a sul. Isso explica porque ele tem muitas variações climáticas, né? Do frio polar até o clima tropical. Olha lá, vegetação a mesma coisa, né? Vegetação e clima são associados. Ele tem a vegetação de tundra, que é basicamente uma vegetação de clima frio, até a vegetação de floresta tropical ou floresta temperada, que são florestas, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, na floresta amazônica ou na Mata Atlântica. Vamos lá. Relevo. O legal da classificação do relevo americano é que ele tem algumas formas de relevo muito específicas que marcam esses pontos de localização, né? No oeste você tem as grandes montanhas rochosas, né? Que são os pontos mais altos, as montanhas, os dobramentos modernos mais recentes, né? As formações geológicas mais recentes do relevo americano, junto com a falha de San Andreas, que é o encontro de placas tectônicas ali, né? Uma divisão de placas tectônicas dentro do território americano, né? Ele está numa parte continental do território americano. Também é importante ali como fator de relevo da porção oeste. Na porção central, os Estados Unidos é uma grande planície, né? Ele é um corredor entre as montanhas no oeste e os planaltos do leste. Então, ali no meião, no centrão do território americano, estadunidense, a gente tem as grandes planícies americanas, ou a grande planície americana. No leste, galera, na borda leste, né, a gente falou da borda oeste, ali no Pacífico, na borda leste do Oceano Atlântico, a gente tem os Montes Apalaches, que são planaltos, né? São relevos mais antigos, mais desgastados. Ao contrário dos dobramentos modernos, que são recentes, os Montes Apalaches, que são planaltos, né, eles já sofreram erosão, já sofreram intemperismo por alguns milhões de anos, certo? E fez com que esses relevos se desgastassem, diminuíssem seu tamanho e, portanto, se transformassem em escudos cristalinos. Como as montanhas são dobramentos modernos, os planaltos são escudos cristalinos, já estão mais desgastados, você já tem algum afloramento ali de reservas minerais que estavam naquele subsolo, dentro daquela montanha, que hoje é um planalto, né? Então, a borda leste dos Estados Unidos, a parte a leste dos Estados Unidos, ela é acompanhada ali de diversos planaltos, do qual se destaca os Montes Apalaches, tá certo? E na beiradinha, na costa atlântica, né, no mais extremo leste, você tem as planícies costeiras, que são as praias, né? Áreas de planície, relevo muito baixo, ligado ao contato do continente com o oceano, por isso, planícies costeiras. Vamos lá. Formação do território, pessoal. A formação do território norte-americano, no caso o território estadunidense, ela envolve aí vários processos de assimilação do território, né? Ela começa ali, ó, com uma área de povoamento chamada de 13 colônias, mas o território estadunidense ele vai sendo agregado por aquisição, certo? Ou disputa territorial com outros povos, né? Eles tomam e compram território dos ingleses, eles ganham territórios dos franceses, eles ganham território dos espanhóis, eles compram o Alasca, que era um território da Rússia, né? E eles disputam território com o México, que está bem próximo ali, é vizinho ao sul do território americano. Então, dentro desse processo de expansão do território estadunidense, eles entram em conflito ou em negociação ou em disputa com esses países aí, ó, com os ingleses, né, Inglaterra, o Reino Unido, a França, a Espanha, a Rússia e o México, né? São esses 5 países
que diretamente ajudaram ou colaboraram ou cederam ou perderam terras que eram deles, né, colônias deles, para os Estados Unidos, tá certo? Importante a gente lembrar, pessoal, que esses territórios, eles não foram cedidos nem foram conquistados de uma vez, né? Eles foram sendo aos poucos anexados ao território norte-americano, ao território estadunidense. Então ele não teve do início aquela formação que a gente sabe hoje, né? Aquele mapa que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Ele demorou para ser construído daquela forma, assim como o Brasil também não teve de primeiro o seu formato atual, né? Ele teve alguns anos aí para ser desenhado, para ser assimilado, né, com os países vizinhos, com os acordos entre os países que tinham colônias próximas. Mesma coisa que aconteceu no Brasil, foi um processo semelhante com os Estados Unidos, claro, com as suas características específicas. Tudo isso aí que eu falei até agora, pessoal, vai estar no primeiro capítulo da apostila 2, tá bom? Então a gente vai falar da questão econômica, do clima e da vegetação e da formação do território americano. Tudo isso aí no capítulo 6. Também vamos falar, pessoal, da questão migratória e como os Estados Unidos se posicionava aí como uma nação que recebia muitos imigrantes, né? E ainda recebe, na verdade. Se você pegar entre o século XVIII e XIX, né, você tem um forte fluxo de europeus que saíam de uma Europa não tão desenvolvida e iam em busca, né, de uma nova vida nos Estados Unidos. Diferente do que acontecia para os imigrantes que vinham para o Brasil, né, para trabalhar na lavoura, e não tinham direito à terra, nos Estados Unidos você tinha o Homestead Act, que era uma proposta do Estado, né, do governo americano, de ceder terras, de dar terras a um preço muito baixo, né? Uma aquisição de terra era barata naquela época, justamente para atrair povoamento para aquelas regiões do interior que estavam sendo disputadas, que estavam sendo adquiridas daqueles outros países que a gente já listou ali no slide anterior, né? Inglaterra, França, Espanha, Rússia e México, tá certo? Então, o processo de povoamento precisou muito, né, dos imigrantes europeus entre o século XVIII e XIX. Já durante o século XX, os dois principais momentos históricos que intensificaram o fluxo migratório para os Estados Unidos foram as grandes guerras. Na primeira Grande Guerra, era liberado entrar nos Estados Unidos. Todo mundo que vinha da Europa podia entrar ali. Na segunda, né, principalmente antes da Segunda Guerra, mas durante a Segunda Guerra também, né, pós os anos 30 e durante a Segunda Guerra entre 39 e 45, você teve um controle migratório um pouquinho mais restrito, né? Não era todo mundo que conseguia entrar ali com uma certa facilidade, não. Por quê? Porque eles perceberam que esse fluxo intenso causava alguns problemas, né? Então eles tiveram algum controle migratório, certo? Até por conta de que você podia ali receber alguns espiões, né? Alemães, italianos, japoneses. Então, de certa forma, eles conseguiram ali controlar, ter um controle um pouquinho maior sobre quem estava entrando no território americano, no território estadunidense, tá certo? E no século XXI, essa questão da migração, ela assume um ponto específico, principalmente após 2011, né, com o atentado das Torres Gêmeas lá, que é a aversão a muçulmanos, né? Você tem justamente um inimigo ou um povo, uma religião, um aspecto cultural em comum que acaba criando uma certa aversão, né? Mais do que os hispânicos, que são os latinos, mais do que os europeus de forma geral, os muçulmanos no século XXI, eles acabam ganhando uma atenção maior aí na questão migratória por conta dessa rixa, né, desse contexto conturbado, desde o ataque das Torres Gêmeas lá, né, com o Talibã. Os Estados Unidos, todos os presidentes que vieram depois, acabam colocando a questão dos muçulmanos, dos árabes, dos israelitas, do povo islâmico, né, que são várias nações, como alguém que merece uma atenção, né, merece um certo cuidado no sentido negativo, né? Olha, o cara é muçulmano, o cara vem dos países árabes, né?
Vamos prestar atenção aí quem que é esse cara. Então, começa a se ter um controle maior desse fluxo de imigrantes de origem muçulmana, de origem árabe, por conta desse episódio lá, o atentado das Torres Gêmeas, tá certo? E de todas as células terroristas, né? O Talibã, a Al-Qaeda, o ISIS, você tem uma série de grupos aí que faziam ameaças diretas aos Estados Unidos, e isso cria essa tensão de uma maneira até genérica e um pouco burra, né? Porque nem todo muçulmano é terrorista. Você faz aquela associação direta que acaba sendo xenofóbica, mas essa questão acaba se valendo aí como uma grande onda, né? Um grande fator migratório durante o século XXI, tá certo? E, claro, os Estados Unidos ainda hoje, né, mesmo após algumas questões de controle, algumas restrições, né, ainda hoje os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo, né? De maneira geral, com números absolutos, os Estados Unidos é o país que mais recebe gente indo para lá o tempo todo, né? Vamos lá, então. Esse foi o capítulo 1. Então a gente falou ali, ó, sobre a questão econômica, como os Estados Unidos se tornou um país potência, né, historicamente, durante o século XX. Clima, vegetação, aspectos migratórios, né, e povoamento, ocupação do território. Agora, um segundo capítulo, pessoal. O segundo capítulo fala mais um pouquinho dos Estados Unidos de uma forma complementar, né? Vamos lá, ó. Como o país se organiza de maneira política e administrativa, né? Qual é a organização? Como que funciona a gestão do território estadunidense? Né? Eles têm um modelo chamado de modelo federalista, o federalismo, tá bom? Onde cada estado tem uma autonomia, né? Eles têm as suas próprias leis. Você é um pouquinho mais autônomo do que no Brasil, por exemplo. Lá cada estado pode ter uma lei criminal diferente do outro, né? Tem alguns que têm pena de morte, tem alguns que têm legalização de algumas coisas, o aborto, a questão das drogas, né? Diferente de um estado para outro. Então, cada estado tem uma autonomia muito específica com relação às leis, mas deve obedecer os pressupostos da Constituição Federal, que são leis gerais, né? Não são leis específicas. Olha, não pode fazer isso. Isso aqui é uma lei geral. No país inteiro, não pode roubar, né? Não pode roubar. Mas qual é a pena para isso? Aí você tem cada estado legislando, né, o seu valor ali para aquele crime, tá certo? Então, embora seja uma junção de estados, né, Estados Unidos, né, da América, que é o nome do país no caso, ele é uma federação, é um federalismo que reúne vários estados independentes e autônomos politicamente e legislativamente, que respondem a uma Constituição Federal que é mais genérica, mais abrangente. Da mesma forma que a gente tem aqui os três poderes, né? O executivo, que são os presidentes, governadores e prefeitos, lá também a gente tem o executivo, os ministros, né? Que são do executivo. O legislativo, que é a Câmara dos Deputados, lá é o Congresso americano, que é praticamente o mesmo modelo daqui, e o judiciário, lá também tem juízes, aqui também tem juízes, né? A parte da parte do judiciário é aqueles que julgam, né? Executivo é aquele que manda, entre aspas, legislativo é aquele que cria as leis e o judiciário é aquele que aplica as leis para as pessoas que a infringem, né? Que julga se você está quebrando uma lei, né? Transgredindo uma lei ou não. Então é a mesma lógica que a gente tem aqui no Brasil. Executivo são os prefeitos, governadores e presidente. O legislativo é a Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Vereadores, aqueles que são votados pelo povo para representar grupos, e o judiciário são os juízes, promotores, pessoal da lei, tá certo? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Falando um pouco sobre as atividades, né, dos Estados Unidos. O legal dos Estados Unidos quando a gente trabalha esses temas, pessoal, é que eles têm uma organização bem racional das terras agricultáveis, né? O que se pode fazer, o que se deve, o que é melhor ser cultivado em determinados territórios americanos, territórios dos Estados Unidos. Né? Então, eles criaram um sistema de classificação dessas áreas chamado belts, que são os cinturões. É o nome em português, cinturões. Né? Ou belts, em inglês. E cada belt de produção agrícola e pecuária, ele tem um cultivo ou
um segmento específico que é mais vantajoso naquela região. Né? Você tem culturas tropicais, que está ali mais próximo do sul, né, dos climas mais quentes. Você tem culturas variadas, que o solo é mais nutritivo, que o solo tem mais nutrientes, o solo é mais humoso, consegue produzir uma diversidade maior de elementos. Você tem a parte central ali, que é voltada à pecuária leiteira, né, o pasto, a vegetação é de pastagem, o terreno é mais plano. Você tem a região do algodão, que é um pouco mais frio, a região do trigo também, que é subtropical, né? Pecuária de corte, que está próximo aos grandes centros, assim como a pecuária leiteira, né? Para abastecer a população das cidades com esses bens, tá? E também você tem a produção de fruticultura, que também está mais ao sul ali, que depende de um clima um pouquinho mais quente. Então, cada região americana, isso eu vou trazer nas próximas aulas, nos próximos slides, ela tem uma familiaridade com determinados grupos produtivos, né? Itens de produção agrícola ou pecuária. Né? Isso aí foi feito um estudo há alguns anos, não sei dizer bem qual, mas se separou o país nesses cinturões e disse, olha, então aqui é mais fácil produzir isso. Provavelmente ainda rola algum subsídio para essa produção, né? O Estado, o governo, banca uma parte para que se facilite ainda mais, né, a produção desses produtos, tá certo? Então, essa aí é a parte agropecuária chamada de belts, tá certo? E nas indústrias, pessoal, a gente tem duas regiões que são conhecidas também como belts, mas são os belts industriais, né? O primeiro deles é o Manufacturing Belt, ou o cinturão da manufatura, que é a área mais antiga industrializada dos Estados Unidos e fica lá no Nordeste, ali perto dos Grandes Lagos, né? A região mais populosa dos Estados Unidos, a região mais povoada, e que historicamente conta com as indústrias tradicionais, a indústria de produção têxtil, a indústria automobilística e a indústria de mineração, que surgiu ali justamente pela facilidade de escoamento, né? Você tinha ali os Grandes Lagos que te levavam para o oceano e também o Rio São Lourenço, que é navegável, grande e conseguia levar produtos para fora do país de uma maneira rápida, né? Ou prática, ou barata, tá certo? Só que o ponto é o seguinte, como essas indústrias elas vão perdendo valor, né? Algumas vão para outros países em busca de produções mais baratas, essa região do Manufacturing Belt ela acaba ficando sucateada, ela perde mão de obra, perde valor, né? Perde importância econômica e ela passa a ser chamada de Rust Belt. Rust Belt, que é esse aqui, ó. Deixa eu passar o mouse aqui. Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, né? Então, o cinturão da manufatura se transformou no cinturão da ferrugem, porque justamente muitos barracões, muitas indústrias foram abandonadas, ficaram velhas, ficaram sucateadas, né? E aí eles passaram a chamar essa região do Nordeste dos Estados Unidos de Rust Belt, o cinturão da ferrugem, o cinturão das empresas mais antigas, né? Já estão enferrujadas. Mas, em compensação, surgiram aí, principalmente no sul do país e no oeste, no litoral oeste, o chamado Sunbelt. O Sunbelt, ele está distribuído aí principalmente nessas regiões aí, ó, Flórida, Texas, Seattle, Los Angeles, San Diego e São Francisco. Flórida, Texas, que estão no sul, né? Flórida no sudeste e o Texas mais no sul mesmo. Seattle está no noroeste, Los Angeles, San Diego e São Francisco na costa leste. São regiões litorâneas ali, tá certo? E o que tem essas indústrias, né? Esse novo cinturão do sol, Sunbelt, cinturão do sol, ele é focado, ele é direcionado a alta tecnologia, tecnologia de ponta, ligado à produção de software, à produção de hardware, à produção de questões de informação, de tecnologia, né, de internet, de processadores e também, principalmente os do sul, né, os do leste estão ligados à tecnologia informacional. Mas os do sul, né, em Flórida e Texas, você tem ali o Cabo Canaveral, Houston, né, algumas cidades que são especializadas em produção aeroespacial, galera, foguete, satélite, né, que são tecnologias voltadas aí. Houston, por exemplo, tem lá a sede da NASA, né? A Flórida tem o Cabo Canaveral, que é o cabo de lançamento, o local de lançamento de alguns foguetes. Então você tem
uma região da Sunbelt focada ali em tecnologia aeroespacial. E dentro desses locais também se desenvolveu muito, né, a cadeia produtiva de armamento e petroquímica, né? Justamente porque tem uma tecnologia mais avançada. Então você tem ali, e claro também, capital investido, você tem dentro desse Sunbelt outros dois setores econômicos, que é a produção de armas, produção bélica, e a produção de petroquímicos, né, derivados do petróleo, tá certo? Pessoal, eu vou terminar esse primeiro vídeo por aqui, né? E aí o segundo eu gravo falando dos próximos 3 capítulos, que é a parte 2 aí, que seria a prova 2, né? O segundo conteúdo referente ao nosso material, tá certo? Então, vou encerrar aqui. Até o próximo vídeo. Abraço!